Nós começamos o ano já com saudade de 2014. O ministério da Dilma Rousseff, esse que ela anunciou, é o ministério mais conservador, a composição mais conservadora, nitidamente conservadora, com alguns traços de direita, desde o regime militar. Algumas pessoas chegam a comentar comigo se o ministério do Fernando Collor não teria sido mais conservador, mas de jeito nenhum, não foi. O ministério do governo Collor tinha talvez ultraliberais, mas não representantes de fato do conservadorismo. Vamos então deixar um pouco mais claro isso. Uma coisa é você ter uma concepção ultraliberal vinculada a uma visão de mercado a partir de uma noção de desenvolvimento da economia que acredita que, nas teorias clássicas liberais, ou seja, que a oferta-procura, elas se regulam em si e que, portanto, o mercado seria um mecanismo natural de maior ação democrática do homem, porque compra quem quer e pode e vende aquele que oferece algo que vá ao interesse do comprador. Essa é uma ideia básica ultraliberal, que então a mediação do Estado ele só se justifica quando uma das partes coíbe o direito e a liberdade do outro, ou então cria uma distorção nessa relação democrática. Isso era o governo do Collor. Nós sabemos que, evidentemente, na atuação pessoal dele foi muito além disso, mas na composição do ministério era um pouco isso. Vamos lembrar do ministro da Justiça, vamos lembrar do convite ao Fernando Henrique Cardoso para que ele fosse o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, ele fez uma composição, a própria Zélia, ela vinha da Unicamp, de uma corrente econômica dentro da Unicamp. Não era exatamente um ministério muito conservador. O ministério da Dilma é conservador. Em primeiro lugar, porque é mais liberal na concepção econômica do que o do Collor. O Joaquim Levy já deu, logo de cara, uma entrevista para o jornal Valor Econômico e na sequência, ele deu outras sinalizações que deixam qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação social ou com uma concepção desenvolvimentista de cabelo em pé. Aliás, na Europa hoje, se alguém falasse o que o Levy falou, isso geraria um debate gigantesco em qualquer país da Europa, porque há lá justamente uma crítica a esse tipo de concepção e cada vez é maior a força política de políticas protecionistas, de intervenção, dessa ideia de desvincular a ação política da ação dos bancos, né? E no caso do Levy, em primeiro lugar, ele foi indicado pelo Bradesco, né? Em segundo lugar, vocês devem estar acompanhando, ele está discorrendo sobre um programa que é simplesmente a negação do programa vitorioso que saiu das urnas vitorioso nas eleições de outubro do ano passado. Portanto, é diferente, inclusive, do que aconteceu com a Carta ao Povo Brasileiro de 2002. Ali era uma campanha. Então, quando o Lula apresenta durante a campanha a Carta ao Povo Brasileiro e essa proposta sai vitoriosa, ele, ao aplicá-la, ele estava levando a sério o voto. O que a Dilma está fazendo é o inverso. Ela vende uma proposta que é o contrário do que o seu opositor dizia, portanto, seu opositor saiu derrotado das eleições, e na sequência ela nomeia um ministério que é o ministério que diz o que o seu opositor dizia. Então é diferente o Lula ter negado a história do PT, mas apresentar uma proposta que sai vitoriosa da urna e ele aplica, de uma candidata que apresenta uma proposta, sai vitoriosa para a urna e ela nega e rasga. Então isso significa que a Dilma fez uma sinalização para o mercado que se opôs a ela fez uma sinalização para os setores mais retrógrados da economia agrária no Brasil. A Cátia Abreu não é uma representante do agronegócio, ela é uma representante da direita no campo brasileiro, do empresariado, e é por isso que ela falou que não há mais latifúndio, porque eu imagino que ela não saiba nem ao certo o que diz o conceito de latifúndio. E nós temos algumas pitadas do antigo PT, mas como uma espécie de vaso de flor, como é o caso do ministro, infelizmente, Patrus Ananias, que o papel que lhe coube é subir no palanque para ser aplaudido pelos velhos petistas, aqueles que um dia acharam que governavam o país. Então, nós estamos vivendo um momento em que
aquilo que se vendeu nas eleições do ano passado não foi entregue esse ano. É bem provável que Dilma, então, comece a caminhar, do ponto de vista político, para um inferno astral, porque aqueles que a apoiavam na eleição devem estar muito assustados, aqueles que eram oposição à esquerda vão se preparar agora para sair às ruas, e aqueles que sempre foram contra a Dilma devem estar percebendo que quanto mais bate, mais a presidente cede. Portanto, é uma péssima sinalização. A gente tem que lembrar do Max Weber, que ele dizia que a legitimação de um político se dá por aquilo que é comprado por quem dá o poder para esse político. Ou seja, se ele vende valores morais muito conservadores e esses valores são acolhidos por quem o dá poder, né, é essa a base da sustentação dele daí por diante. Nós não podemos cobrar, portanto, para uma pessoa que se elegeu a partir de uma base de valores muito conservadores, que ele seja progressista, ou até que ele siga a lei. No caso da Dilma, ela fez exatamente o inverso. Aquilo que a legitimou através do voto, ela nesse momento jogou fora. Eu não sei como é que ela vai reconstruir essa ligação com a política, com a democracia. No caso de Minas Gerais, surpreendentemente, o governador eleito, que é da base política de Dilma, dentro do PT, fez o jogo correto. Aquilo que ele vendeu nas eleições, ele está entregando. E de uma maneira muito hábil. Ele vem fechando completamente o PT, tem pouquíssimas fissuras na composição do secretariado dele, consegue sinalizar, mas como força minoritária, daquelas bases talvez um pouco mais conservadoras que o apoiaram nas eleições. Ele vem, inclusive, criou um jogo político muito interessante nesses últimos dias, dizendo que ele não teria caixa para pagar o funcionalismo no 5º dia útil, que acaba de passar, mas depois de colocar o bode na sala, esse é um tema de grande discussão, ele pega e na quarta-feira, o 5º dia útil foi quinta, na quarta-feira ele pega e afirma que tinha o dinheiro e paga todo mundo. Ou seja, tirou o bode da sala e o funcionalismo ficou muito contente de, depois de tanta discussão, voltar a ter o que sempre teve. Mas dessa vez parecia um prêmio, né? Essa é uma habilidade política que Dilma nunca demonstrou. Portanto, nós podemos perceber que do mesmo partido e do mesmo bloco ou corrente política desse mesmo partido podem sair coelhos bem diferentes. Aliás, alguns coelhos e outros a gente ainda não sabe de qual é a espécie de onde veio esse político.